Salve, Irmandade Afro-Brasileira, salve, Conebras. Estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro E aí, vamos conversar? E hoje estamos aqui com com a presença da nossa amiga, da nossa irmã, Emily, que irá se apresentar e falar sobre a história dela, o que ela chegou e como ela chegou na Conebras e o que ela pretende. E temos aqui já um grande número de telespectadores e seguidores da Conebras querendo saber. E mais ou menos, deixa eu ver aqui, nós estamos em quase 10 mil pessoas perguntando quem é Emily Lopes Reis. E aí, seja bem-vinda, Emily. Vamos conversar? Vamos. Boa Quem noite. é Emily Lopes Reis? Bom, é uma menina de origem humilde. Eu tenho 34 anos atualmente. Em setembro faço 35. Sou de família humilde, como a maioria, né, de nós brasileiros. Mãe manicure, pai motorista, que acabei conseguindo uma bolsa graças ao ProUni na universidade e fiz engenharia de produção. Então hoje eu sou uma engenheira de produção e em breve vou ser uma especialista em logística e distribuição. Nossa! Não está exagerando, não? Não, eu quero chegar no mestrado ainda de robótica. Olha, que maravilha! É isso aí, não tem limite para a gente quando a gente quer, não é isso? Não tem limite mesmo, não. A gente tem que correr atrás, tem que sonhar alto para chegar pelo menos na metade. Parabéns, parabéns. Aí um exemplo, a irmã Emily aí a ser seguido e com certeza ela vai conseguir isso e muito mais. Irmã, de onde você está falando? Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, capital. De capital, centro? Você mora no centro de Belo Horizonte? Não, moro num bairro mais afastado do centro. Centro da cidade ninguém merece, né? Barulho, poluição. É verdade, mano. No centro também não. Eu morava na cidade de São Paulo até 2017. Agora eu mudei para o interior. É outra vida, é outro padrão. Também não quero mais saber de voltar para a cidade, não. É muita loucura. Irmã, como que você tomou conhecimento da Conebras? Que caminho que fez você chegar aqui na Conebras? Bom, o meu caminho foi o seguinte: até alguns anos atrás, embora como todo negro no Brasil eu sofri muito preconceito, mas eu não era militante, né? Eu não tinha essa visão, essa vontade de militar, porque eu não acreditava que fosse mudar muita coisa. Até eu começar a conversar com uma amiga da minha mãe, né? Ela é advogada e mexe muito na área de política. Então ela formou um grupo visando montar uma comunidade negra e formar lideranças para entrar na política, lideranças negras que nos representassem na política. Aí, um belo dia, ela postou o recrutamento da Conebras. Então, foi assim que eu tomei conhecimento da Conebras. Eu achei interessante a proposta, vi que batia, né, com o que eu pensava e não pensei duas vezes. E o que te chamou mais atenção? Bom, o que me chamou mais atenção... A ideia, assim, que falou assim, nossa, é isso que eu quero. Qual foi a cereja do bolo para você aí? A cereja do bolo foi a unidade, né? Um negro ajudando o outro, coisas que a gente não vê no dia a dia. E que eu sempre pensei, né, que sem isso não tem como, a gente perde força. Então a gente tem que ter unidade para que a gente consiga fazer algo por nós. Então, em todas as esferas, eu sempre pensei isso no feminismo, né? Que as mulheres sofrem muito por causa da desunião. Então, eu acho que a desunião, ela abre brecha para que sejam tomados nossos espaços, nos enfraqueça e com isso a gente não consiga reagir. Então, essa foi o que mais me chamou a atenção, a unidade, um ajudando o outro, um lutando pelo outro na Conebras. E você sabe que essa, não sei se você concorda com isso, mas a maior dificuldade nossa é essa, né? É conseguir nos unir, né? Conseguir montarmos uma organização. Se a gente conseguir superar essa fase de chegarmos a um estágio onde todos nós estivermos linkados, ou agrupados, ou associados numa mesma organização, daí não tem para ninguém, né? Você sabe, né? Não vai ter limite. Mas o problema maior que eu acho é vencer a barreira
que foi criada de que um tem que ser melhor que o outro. O capitalismo gerou isso, né? O fim da escravidão também gerou muito isso, porque a gente tinha que sobreviver, né? Então tinha que crescer de alguma forma e acabou um tentando passar por cima do outro para poder crescer. Então, colocar na cabeça das pessoas que ao invés de competir, a gente tem que se ajudar é muito difícil. Tem razão, concordo contigo. Essa competição detona, né? Acho que ela é totalmente contrária à filosofia do Ubuntu, por exemplo, né? O Ubuntu não é uma competição, é todos juntos, né? Sozinho, como diz, né? Sozinho você pode chegar longe, mas juntos, né? A gente chega muito mais forte, né? Eu escuto muito o Emicida, né? Eu conheci a filosofia Ubuntu tem mais ou menos uns 5 anos. Foi quando ele foi para a África, gravou aquele CD e falou sobre isso, né? Eu tomei conhecimento, foi onde deu aquele fogo, sabe? Aquela chaminha dentro da gente. Assim. E falar em Emicida, nessas coisas, que tipo de música você ouve? Rap, ultimamente está sendo rap. O rap nacional, aquele rap mais consciência, sabe? Né? Aquele ostentação, que fala de ganhar dinheiro, ouro, e sim daqueles que tratam mais sobre os problemas da sociedade. Eu estou ouvindo muito o Djonga, né? O Djonga é até amigo do meu irmão, eles cantavam junto, meu irmão canta rap também, né? Ele é de Belô, né? O Djonga é daqui. E ele tem muito esse cunho, né, de racismo, ele tem muito essa pegada de lutar contra essa opressão que tem em cima da gente que é negro. Então eu escuto mais de Djonga, Emicida, tem esqueci. Winit. Winit também, ela vem muito com essa pegada também de um rap mais social. E de filme, o que você assistiu ultimamente que marcou você? Foram 2, né? Nesse cunho nosso social, foi Estrelas Além do Tempo, das mulheres, das primeiras negras na NASA, primeiras mulheres e negras ainda por cima, né? Negras as famosas matemáticas, né? Sim, as calculadoras humanas, né? Que se chamavam antigamente. E o da CJ Walker. Isso, que ela enfrentou, né, para poder crescer além da concorrência, enfrentou o racismo que todo tinha em cima, porque a gente sabe, né, dentro do nosso própria comunidade negra ainda tem racismo entre nós, dos mais claros para os mais retintos. Então achei isso muito interessante, me fez ter uma outra perspectiva sobre as paletas de cores negras. E dentro da Conebras, como que você vê essa participação dessas paletas, vamos dizer assim, se a gente pode falar dessa forma? Como que você vê isso? Porque eu tenho uma opinião, assim, mais ou menos questionável, lógico, tudo é opinião. Que no Brasil é difícil você saber quem não tenha alguma descendência negra. Devido à miscigenação, até pessoas extremamente claras, se você for buscar... Nos Estados Unidos, nos anos 60, tinha um teste que eles chamavam de o teste do sangue. Né? A pessoa podia ser clara como fosse. Se ela tinha que fazer esse teste, porque é o one drop hole que eles falavam, né? Que é uma gota de sangue, né? Tinha que fazer esse teste do sangue. Se no sangue tivesse qualquer ligação com o DNA africano ou afrodescendente, a pessoa podia ter a pele que fosse, ela era considerada afrodescendente. Agora, no Brasil, não, né? Então, é onde eu falo assim, se você for fazer um teste no Brasil, talvez 90% dos que se dizem brancos não são. Verdade. Né? E aí, como você vê... No sul, eu acho que tem, mas no resto, acho que não. Não entendi, desculpa. No sul, eu acho que pode ser que tenha brancos, né? 100% DNA branco, mas no restante, realmente, acho que a maioria é misturado mesmo. E quando a gente vê essa miscigenação, como é que fica dentro do conceito do Conebras, no sentido de termos pessoas de peles claras dentro da organização? O que você acha disso? Essa pergunta quer pular? Essa é complicada, né? É polêmica. Bom, o que eu acho? Se quiser pular, pode pular. Não, eu vou responder porque... Tem direito a pular 3 perguntas. Não. Aí eu consigo ir para 1 milhão no final? Isso.
Ah, bom, eu prefiro responder porque eu tenho uma mãe que é loira do olho verde Ah, e o pai dela é negro, né? E a maioria dos irmãos dela, se eu não me engano, são mais uns dois que são pardo para branco e tem uma loira. O restante são negros. E eles convivem com essa discriminação porque não adianta você ser branco e ter irmão negro. Você acaba passando pela mesma coisa porque a pessoa sabe que você é negro também. Então, eu acho que seria bom a gente ter pelo menos ascendência de primeiro grau, né? Ou seja, pessoa de pele clara, mas filho de negro, né? Negro com branco, que acontece. Eu tenho um irmão que é pardo, quase branco. Porque eles passam a mesma coisa. As pessoas podem achar que não, mas para quem é branco, branco, ele sabe que aquela pessoa é negra. Então eles acabam tendo, não na mesma intensidade que a gente, né? A vivência com o racismo, com a opressão, mas acabam tendo sim. E é uma força para a gente, né? A gente precisa de tudo quanto é força para lutar contra o racismo. E igual tem muitos antirracistas que são brancos, e muita gente critica, né? Ah, mas você não está no seu local de fala. Mas o que adianta segregar? A gente não deve segregar, e sim unir força para poder vencer isso. Então, se um branco ele tem na cabeça dele que ele não é 100% branco, que ele tem ascendência negra, né, tem a genética negra, e quer lutar contra, né, toda essa opressão, quer fazer, exaltar a comunidade negra, fazer com que a gente consiga chegar num patamar de igualdade à sociedade branca hoje, eu acho que não deveria ser dispensada. Mas, como eu sei que há, né, esse nicho gigantesco de preconceito entre a diversidade, né, de tonalidades de pele negra, eu acho que é um caso a se pensar por quê. A gente teria que primeiro trabalhar a mentalidade daqueles que têm esse pensamento antes de inserir esse nicho de pessoas na Conebras. Porque não adianta também a gente querer fazer descer goela abaixo, né? Senão a gente vai ter uma debandada, porque aqueles que não aceitam vão sair, o nosso projeto vai enfraquecer, que vai segregar de novo, ao invés de unir. Mas eu acho que tudo é trabalhado. Toda ideia, acho que só das pessoas já estarem na Conebras hoje, significa que elas têm uma mente mais aberta. perfeito. Agora Então, vamos tem a mente dividir agora. aberta. Peraí, já que a gente começou com pergunta, eu falei que você tinha direito a pular três. Malcolm X ou Martin Luther King? Eu sou mais para Malcolm X. Zumbi ou Malcolm X? São dois nichos diferentes, né? Assim, não me enrole. Ai, meu Deus, que escolha difícil. Acho que Zumbi. Zumbi? Por quê? Bom, o Zumbi ele estava mais próximo da cultura brasileira, né? Então ele entende a raiz do brasileiro ali, a mentalidade do brasileiro. O Malcolm X ele tem a luta dele, teve a luta dele, né? Algumas falas radicais, mas com um pensamento voltado para os americanos, que são pessoas mais intelectualmente desenvolvidas que os brasileiros. Né? Então, o Zumbi ele enfrentou uma luta bem maior, digamos assim, do que o Malcolm X aqui no Brasil. Zumbi ou Marcus Garvey? Eu continuo com o Zumbi. Continua. Legal. Você sabe que, o meu parecer... Não vou dar meu parecer, porque eu vou perguntar para outras pessoas, senão eu posso influenciar, daí não é legal. Acho que é melhor parecer. Mas eu tenho uma opinião também sobre essas três questões, por isso que eu gosto de perguntar, para ver até que ponto a minha opinião pode estar alinhada ou totalmente fora do que as pessoas pensam. Quando você conversa com outras pessoas sobre a Conebras, qual tem sido a opinião dessas outras pessoas? Olha, até hoje eu conversei mais com pessoas da minha família e de trabalho, né? Mas no trabalho eu vi que os negros no próprio trabalho, eles não têm uma aderência muito boa. Acho que eles têm medo de se posicionar e ser segregado de alguma forma.
Mas na minha família está tendo uma aderência excepcional. Tem muitas pessoas interessadas, querendo conhecer o projeto, entrar, né? Embora o tempo é meio complicado, mas tem muita gente querendo conhecer. Minha mãe, por exemplo, apesar de branca, né? Muitos não aceitariam, loira do olho verde, ela adorou o projeto. Quando eu estava semana passada cuidando dela, né? Que eu acidentei, ela acidentou, eu fiquei lá na casa dela. Ela acompanhava as reuniões, debatia assuntos. A gente tem, lá em casa, a gente tem uma criação muito tipo mesa redonda. Lá em casa é uma eterna mesa redonda, então a gente debate tudo quanto é assunto e é todo mundo muito engajado, sabe? Então a aceitação está sendo muito boa. Legal. E me diz uma coisa, qual que é o teu sonho quanto pessoa? Bom, quanto pessoa tem a questão profissional, né? Que todo mundo sonha em chegar lá em cima. Estamos no mundo capitalista, né? Lembrando. Eu terminar, né, meus estudos, que eu quero chegar até no doutorado na área de robótica, porque eu pretendo construir uma empresa que forneça peças, né, digamos assim, braço mecânico, perna mecânica, próteses, né, no caso, para pessoas de baixa renda. Então, o meu projeto inicialmente, vender, óbvio, né? Porque toda empresa precisa se manter, porque eu não vou viver de doação, né? Infelizmente aqui no Brasil não tem, a gente não consegue muita doação para esse tipo de coisa. Vender 30% do que eu produzi e doar 70%, fazer um programa social, né? Com um programa social grande na esfera de saúde, incluindo fisioterapeutas, médicos, cirurgiões, tudo de trabalho voluntário, para que a gente possa atender pessoas de classe baixa, né, principalmente as periféricas que não têm condição de ter uma qualidade de vida no caso de amputações ou então de deformidades de nascença. Tá. Agora, e você dentro da Conebras em 2030, mais ou menos, 2040, vai estar fazendo o que na Conebras? Bom, no meu atual patamar, eu pretendo estar desenvolvendo mais, né, conseguindo mais pessoas para trabalhar na Conebras, desenvolvendo mão de obra de qualidade, para que a gente possa estar ensinando as nossas crianças, né, dar treinamentos para o pessoal, para que eles possam se aprimorar no tratamento das nossas crianças negras, para que consigam criar adultos conscientes e orgulhosos da sua própria natureza, né, da sua própria ancestralidade. E como que você vê, aonde que cruza o teu sonho enquanto pessoa com o sonho seu dentro da Conebras? Olha, ele tem um cruzamento, mas bem lá para frente, né? Porque para eu poder fazer esse meu sonho, eu teria que sair do país, então seria uma coisa meio complicada. Mas a gente já estaria aí com uma comunidade negra, que é a maioria, digamos assim, é de baixa renda. No caso da educação, eu poderia vir a dar aulas profissionalizantes nessa área, né, cursos técnicos, desenvolver um curso técnico sobre mecânica ou sobre engenharia de produção, que é a minha formação, logística também, que eu tenho experiência, para que essas pessoas possam se profissionalizar mais e seguir num outro gancho, né? Que a gente vai ter aí a nossa equipe de assistência social e atendimento psicológico, dar essa assistência também para as pessoas, né? Assistência médica, assistência no caso de próteses, necessidade de próteses, até mesmo para familiares deles. Se você daqui a 15, 20 anos estiver na Conebras e tiver que ser homenageada, você quer que o seu nome esteja numa escola, numa faculdade, numa sala, numa biblioteca, na rua, na praça, em frente à faculdade da Conebras? Aonde vai estar o teu nome? Sinceramente, eu não gostaria que estivesse em lugar nenhum. Porque eu não estou fazendo isso para ter meu nome marcado na história, entendeu? E também eu sou vergonhosa demais. Se tivesse que receber o prêmio, eu não iria, porque eu ia tremer até. Não, mas você sabe que tem uma frase que eu gosto muito que é assim: nós não vamos viver para sempre, mas nós podemos fazer coisas que fiquem eternas. Né? Então, acho que a Conebras é uma dessas possibilidades, né?
Nós não estaremos aqui para sempre, mas nós construímos uma organização forte, sólida, que dê sustentação a todas as demais futuras gerações, aquilo que, através da obra que nós estamos realizando, nós permaneceremos eternos. Né? E aí vem aquela velha questão, assim, né? Quando eu pergunto, você não é a única que responde dessa forma. Quando eu pergunto, tá, mas onde vai estar o seu nome na Conebras daqui a 30, 40 anos? Onde vai estar o teu... não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso nós vamos ter que eliminar. Esse medo de protagonismo nós vamos ter que eliminar dentro da Conebras. Entendeu? Então, nós vamos sim ter... Acho que não é medo de protagonismo, eu acho que é medo de ser entendido como se estivesse fazendo isso para ter glória. Né? Porque e onde está o erro disso? Onde está o erro? Assim, não é erro, mas eu acho que o que eu estou fazendo nada mais é minha obrigação. Não é nada mais obrigação, mas entenda onde que eu quero chegar, tá? Obrigação, amor pela causa, tudo isso faz parte da dedicação, da determinação para que façamos um ótimo trabalho. Mas isso não impede o reconhecimento. Nós temos um complexo, tá? Isso é fato, hein? Nós temos um complexo de inferioridade a tal ponto que a gente fala assim, não, mas pode pôr outro no meu lugar. Tá? Eu não faço questão, não. Pode pôr o nome de uma outra pessoa no meu lugar. O meu eu não faço questão. Só que a gente percebe pela história o quanto nós, afrodescendentes, fomos prejudicados por não estarmos à frente daquilo que nós fizemos. A gente vai dizer, daí quando vem um outro, fala assim, não sei o quê, o branco roubou a cultura, roubou o protagonismo, foi um negro que inventou, mas quem aparece na foto é um branco. Agora, por quê? Porque muitas vezes nós mesmos não queremos estar na frente. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que quebrar. Então, se eu fiz, eu quero estar na frente. Se você fizer, você vai ter que estar na frente. Isso nem que seja amarrada, mas você vai ficar na frente. Bom, isso a gente tem exemplo do Estrelas Além do Tempo, né? Que foi por causa da calculadora, né? Da negra, lá que eles conseguiram ir para o espaço, porque ninguém estava acertando o cálculo, só ela que conseguiu. Eles demorariam, óbvio, né? Poderia até ir, mas iriam demorar muito mais tempo. Mas ninguém sabia, né? Eu mesma não sabia até pouco tempo atrás que ela que tinha feito os cálculos, que era uma mulher e era negra. Então, tem um outro filme que eu indico para você, se você puder assistir dentro dessa linha, que chama Mãos Talentosas. Esse eu vi o trailer dele, mas eu ainda não assisti. Se você puder, assista esse filme, Mãos Talentosas. Ele conta bem dentro dessa questão também. Você sabia que a primeira cirurgia do coração, o primeiro transplante de um coração, quem fez foi um negro? Você sabia disso? Até ver o trailer do filme, não. Sinceramente, não. E quem aparece como sendo o bambambam desse tipo de cirurgia é o Dr. Barnard, que é branco. Né? Mas quem deu toda a instrumentação, quem deu toda a orientação e a sugestão de como fazer e por onde seguir o caminho da cirurgia foi um médico negro. Só que por uma questão institucional, de racismo institucional, ele não podia aparecer. Tá? Então, nós temos diversas histórias assim que muitas vezes a gente fica suprimido, vamos dizer assim, não sei se posso dizer assim, a gente fica suprimido de saber os nossos ídolos, os nossos valores, as nossas grandes inteligências, porque elas não podem ficar ou não querem ficar na frente. Então, elas passam a titulação para outras pessoas pousam, né, de autores, de criadores, e nós estamos sempre a esconder, sempre atrás da cortina, né, sendo que, de fato, nós fomos os indicadores daquele caminho. Então, a Conebras vai quebrar isso daí. Se você fez, você tem que estar na frente. Tá? Você tem que sentir orgulho de fazer isso para que outros possam ter em você exemplos. Se hoje nós não temos muitos exemplos a seguir, é por causa dessa postura nossa de não querer estar na frente daquilo que nós fizemos. Então, a gente fica sem referência. A gente fica sem representatividade. Então, nós temos que quebrar isso. Na Conebras vai quebrar isso. Tá? Quem fez vai ficar na frente, para que outros possam ver o que nós somos capazes de fazer. Então, quando você estiver dentro da Conebras fazendo o que você está fazendo, você vai ser uma referência dentro da história da Conebras de como você fez. E o seu nome vai estar na frente.
Então é quando eu falo assim, eu vejo. Já me falaram isso para mim. Ah, Luiz, você não tá sendo humilde. Eu falei assim, humilde por quê? Por que eu tenho que ser humilde? Eu Se tenho eu que não ser me humilde. engano, tem uma música de rap que fala isso. Eu tenho que ser Quem tá humilde para o seu demitido do nome projeto. aparecer, é isso? Você quer que eu seja humilde para o seu nome aparecer? É isso que você quer? Então não, por cima de mim não. Por cima de mim, não. Então, se eu fiz, é o meu nome que vai estar na primeira linha. Se é você que faz, você vai ser o primeiro. Eu tive um comecinho da Conebras, logo quando a gente fez o estatuto, começou a escrever o estatuto, eu tive um problema nesse sentido, porque eu também não me sentia bem quando dizia assim, mas quem vai ser o presidente? Eu falava assim, não, põe outro nome. Até que eu fui falar com uma psicóloga, que também estava no RH, ela foi, no mesmo função que você está, no RH também, da Conebras. Daí, conversando com ela, ela falou assim, não, Luiz, mas se você é o presidente, você tem que assinar como presidente. Eu falava assim para ela, não, irmã, mas ela não me sinto bem com esse negócio de presidente, faz uma coisa assim, sabe, dá asco, né? Dá uma coisa de asco, uma coisa assim. Ela falou, não, mas você é o presidente, você tem que assumir, levantar a cabeça e bater no peito, que você é o presidente. Ou você quer que o outro venha para ficar no teu lugar, enquanto você está fazendo tudo? Daí foi com isso eu fui somando outros conceitos, aí eu comecei a aprender que isso não é uma questão de vaidade, que não é uma questão de não ter orgulho, que isso não é uma questão de não ser humilde, que isso é uma questão de representatividade e exemplo para nossas próximas gerações. Quando nós nos vetamos, né, ou vamos dizer assim, não queremos tomar esse posicionamento, nós estamos deixando de criar representações para as nossas gerações. Né? Talvez quantos, sabendo que você foi uma grande líder do RH, não vão querer também ser profissionais da área de RH, espelhados em você. Mudei tua ideia? Mudou. Bom, então mudou. Eu quero meu nome na faculdade porque eu acredito que mais para frente eu vou passar o bastão da RH e vou assumir uma diretoria de uma universidade, uma reitoria da Universidade Conebras. Uma faculdade de recursos humanos. Aí. Não só da engenharia, de tudo também. Pode ser de outras Vai ter uma universidade mesmo, sabe? Para criar nichos para os nossos irmãos, para os nossos filhos que estão vindo aí, de profissões que eles possam escolher e não delimitar, sabe? Daí eu vejo assim, ó, eu já comentei com algumas pessoas assim, mas quando você chegar lá no prédio da faculdade, né, quando você entra no corredor principal, assim, sabe o que a gente vê nas faculdades hoje, aqueles quadros com molduras antigas, né, aquelas molduras grossas, né, o reitor de 1920, 1930, eu vi um quadrinho lá, tá? Reitora Emily Lopes Reis, de 2020 até 2021, morreu cedo, coitado. Nossa. Você já tá me matando esse ano, gente. Tem coisa pra viver ainda. Nem fiz nada ainda. Não, mas vai estar o seu quadro lá no corredor, assim, a sua foto de reitora da faculdade. Eu acho que isso, é lógico que a gente está brincando, é lógico, é uma brincadeira, mas nós temos que botar a cara na frente mesmo, sabe? A gente tem que chegar, é comigo que você tem que falar, assim, hoje, né? Eu sou a reitora, eu sou o presidente, é comigo que você tem que falar, e a gente não pode sentir jamais, a gente tem que parar com essa vergonha ou com esse medo de assumir a frente, porque nós temos capacidade para isso. Tá? E eu já tive nessa posição assim, de assumir já uma vez, e é difícil, né? Porque, principalmente como negro, você se impor é muito mais difícil, porque eles vão tentar fazer você abaixar a cabeça de todas as formas, não tem jeito. E já aconteceu isso comigo já, na época eu era estagiária, mas eu estava na minha área, né, de engenharia e tudo, e tinha a carta branca do meu chefe, do gerente. Chegou o presidente de multinacional, tentaram me humilhar, aquela coisa toda, e quando eles falaram com ele falou com eles que podia falar qualquer coisa comigo, que ele assinava embaixo em qualquer coisa que eu falasse, assim, deu aquele... Eu tenho 1,50 m, né? Sabe? Eu sou baixinha, mas eu fiquei me sentindo de 3 metros. É bom, traz uma sensação muito boa, assim, quando você é reconhecido.
Então, dentro da Conebras, nós seremos reconhecidos e ninguém vai tomar o nosso lugar. Por isso que a Conebras é nossa. Tá? Então, dentro da Conebras, é nós por nós e não tem para ninguém. Irmã Emily, como eu disse para você, 30 minutos. Chegamos aqui na nossa reta final, né, desse bate-papo aqui, gostoso contigo. Agora eu gostaria, assim, que antes de encerrar, que você fizesse um convite para as pessoas que forem nos assistir, né, que vai estar logo, logo aí no YouTube, depois que a gente passar uma série de outros também que já conversaram conosco, vai entrar na fila, logo, logo está no YouTube também disponível. Então, se você quisesse deixar aqui um convite para as pessoas que estiverem nos assistindo, para que venham para a Conebras, por quê, como, fala o que você quiser aí, fica à vontade. O encerramento está contigo. Beleza. Bom, gente, eu falei um pouquinho dos meus sonhos e aspirações e de como isso encaixa na Conebras, como eu me vejo dentro da Conebras. E eu acho que todos nós negros temos essas aspirações dentro da gente, mesmo que adormecidas por causa do contexto atual da nossa sociedade. Mas se você vier para a Conebras, você vai ver que tem espaço, que a gente se unindo, a gente vai conseguir chegar num patamar onde todos nós possamos ser reconhecidos e ter orgulho de ser quem somos, ter orgulho da nossa raça. Então, eu espero que vocês possam, pelo menos, criar um pouquinho de interesse, né, para conhecer o nosso projeto e vir nos conhecer. E, quem sabe, né, vocês queiram fazer parte, vão ser muito bem-vindos, que precisamos da força de todos, né? Não tem como a gente largar a mão de um, temos que dar a mão a todos, né? E precisamos que vocês nos deem a mão, que vocês acreditem, que apostem e que façam parte desse projeto que vai ser excepcional. Vocês vão ver que vai dar louros, no caso vai dar frutos, né? Saindo desse contexto aí de louros, vai dar muitos frutos positivos na nossa vida e na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que é o mais importante. A gente tem que pensar aí dentro, igual o Conebras pensa, no futuro, né? O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, se a gente quer que eles passem as mesmas coisas que a gente passou, ou se a gente quer que eles sejam diferentes, que eles possam ser livres, no sentido completo da palavra. Então, venham para a Conebras, nós estaremos aqui de braços abertos para poder esclarecer dúvidas, para poder mostrar o nosso projeto, para poder ouvir os seus sonhos e adaptá-los à Conebras também. É isso aí. Obrigado, irmã. Eu que agradeço. Valeu, muito legal. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Novamente. Pelo teu sorriso. Até uma próxima. Valeu. Tchau, Até. tchau. Tchau. Tchau, obrigado.